Hoje eu vou passar para vocês uma dica bem interessante para quando vocês tiverem 100 ideias para o desenvolvimento da redação de vocês. Tá? Vocês vão ver o tema no dia, no Enem, os textos motivadores e você tem que escrever e você não sabe o que fazer. Meu filho, já falei, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar os textos motivadores, que eles não estão ali à toa, certo? Uma das razões de ser dos textos motivadores é justamente te indicar caminhos de desenvolvimento, dar sugestões de causas do problema. O tema do Enem é sempre um problema, né? Meus alunos, o pessoal que me segue já sabe disso. O tema do Enem é sempre um problema que você é chamado a resolver. E os textos motivadores já trazem possíveis causas desse problema e possíveis soluções, certo? Eles trazem ali já só uma sugestão, certo? Que óbvio você pode e deve usar, porque são sugestões importantes, mas você que vai dar o desenvolvimento, você que vai, né, tratar, né, escrever melhor, especificar, exemplificar, etc. Mas a sugestão do o que eu posso falar está nos textos motivadores. Mas muito bem, o cara fica nervoso no dia, não consegue extrair exatamente quais são as causas do problema dos textos motivadores. Ele tem lá o problema, mas ele não sabe extrair as causas. E agora? E ele também não tem repertório nenhum. Eu não fiz nenhuma redação sobre isso no ano. Não tem repertório. Nunca leu sobre o assunto. Não sabe, não faz ideia de nem por onde vai começar, certo? Que nem ontem, uma menina mandou aí uma mensagem para mim no direct, perguntando, né? Mandou no WhatsApp perguntando, eu tô com uma redação aqui para fazer sobre imigrante, não faço ideia do que eu vou fazer. E aí, gente? Bom, a dica é o seguinte: em grande parte dos Enems, certo? O tema, o problema envolve um crime, envolve uma atitude criminosa ou atos ilícitos, atos proibidos por lei. Por exemplo, Enem de 2013, que era o número de acidentes de trânsito devido ao consumo de álcool, certo? Beber e dirigir. Olha aí, crime. 2015, violência contra a mulher. Aí, atos criminosos. 2016, intolerância religiosa, né? Atos cometidos contra fiéis de outras religiões, etc. Inúmeros Enems, certo? Tratam o tema, o problema de inúmeros Enems tratam de ilícitos, de crimes. Toda vez que você tiver uma redação, uma redação do Enem ou outra qualquer, cujo tema trate de um ilícito, cujo problema que você é chamado a resolver seja um crime, um ilícito, você pode pensar os teus dois grupos de causa que você vai tratar no teu desenvolvimento, porque lembrando, né, a melhor forma de desenvolvimento, a forma que eu recomendo, são 2 parágrafos. Em cada um dos parágrafos você vai tratar um grupo de causas, certo? Os parágrafos de desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo da redação, você vai tratar num parágrafo um grupo de causas, no outro parágrafo no outro grupo de causas. Mas muito bem, você não tem ideia do que falar. E o tema do Enem, o tema da redação, foi um crime, foi um ato criminoso, você já de cara pode imaginar 2 coisas. Que um grupo de causas é fatores que estimulam o cometimento desses atos criminosos, desses atos ilícitos. Fatores que estimulam. E o segundo grupo de causas, ou seja, que vai ser no segundo parágrafo de desenvolvimento, fatores que dificultam a comunicação desses crimes às autoridades. Olha que legal. Essas 2 coisas, essa estrutura de pensamento, você pode encaixar em quase todas as vezes que o Enem estiver mencionando crime. Então, por exemplo, 2013 era número de acidentes devido ao consumo de álcool. Olha só, você pode pensar fatores que estimulam o cometimento desse crime. A negligência de muitos motoristas, né? Motoristas mais velhos, né? Que geralmente, eu dirijo bem pra caramba, nunca aconteceu nada comigo. Negligência. Ou ignorância, desconhecimento de motoristas mais jovens, né? O cara é novinho, tá entendendo? E nunca viu, né? Nunca teve a sensação de como é de beber, tá entendendo? De dirigir bêbado, de estar sem reflexos, etc. Quer dizer, às vezes falta de experiência, né, dos mais novos, entendeu? Então são todos esses fatores que estimulam o cometimento do crime.
E fatores que atrapalham o conhecimento do crime pelas autoridades. Olha só, a gente pode pensar o quê? Falta de fiscalização, falta, né, de operação lei seca, ou então tem a operação, mas está faltando bafômetro, o governo não comprou o bafômetro, entendeu? Não tem como medir direito, entendeu? Olha só, são fatores. Outro, essas redes sociais, né, que dizem, né, que informam onde é que está ocorrendo o blitz, tá entendendo? Olha só, outro fator que atrapalha o conhecimento do crime pelas autoridades. Então, olha só, são dois fatores que a gente pode falar. Redação de 2015, que é a violência contra a mulher. De novo, você pode pensar em fatores que estimulam o cometimento de crime. Então, é o sentimento de machismo, é o sentimento de posse que alguns homens têm com relação às mulheres, né? Homens que são violentos, etc. E fatores que dificultam a comunicação dos crimes às autoridades. A gente pode pensar na vergonha e no medo que as mulheres sentem, tentando às vezes em ir denunciar, às vezes tem medo de sofrer uma represália do parceiro, ou às vezes tem vergonha de chegar numa delegacia cheia de homem e tal, e chegar lá e fazer a denúncia, tá entendendo? Então, de novo, fatores que estimulam o cometimento de crimes, fatores que atrapalham a comunicação desses crimes às autoridades. 2016, intolerância religiosa. A gente pode de novo pensar fatores que estimulam o cometimento de crimes. Desconhecimento da lei, o cara não sabe que debochar de alguém e discriminar alguém por causa da religião é proibido, o cara não pode fazer isso, tá entendendo? O cara acha que não tem problema, o cara é só uma gracinha, só uma piada. Não é só uma piada, meu filho, entendeu? Né? Fatores que estimulam o cometimento de crime. E fatores que dificultam a comunicação desses crimes às autoridades. De novo, a gente pode pensar em vergonha, né? O cara é de uma religião, de repente tem poucos adeptos dessa religião, ele fica com vergonha de ir nas autoridades, ou ele tem medo, por exemplo, ele às vezes vive numa comunidade dominada por traficantes, né? A gente já ouviu falar disso, né? Traficantes que expulsavam pessoas, né, de uma determinada religião da comunidade, de religiões afro-brasileiras, né, expulsavam, mandavam o cara embora, o cara fica com medo, né, como é que eu vou denunciar, o cara vai me matar, etc, né? Então, em suma, de novo, fatores que estimulam o cometimento de crimes, fatores que atrapalham a comunicação desses crimes. E o barato, gente, dessa dica que eu estou dando hoje para vocês, é que vocês podem aplicar isso mesmo em temas que não sejam necessariamente, que não tenham a ver necessariamente com crime. Tá? Por exemplo, Enem de 2018, 2017, se não me engano, acho que é 2017, se não me engano, que era o 18, agora estou na dúvida. Inclusão educacional dos surdos mudos, acho que era 17, né? Inclusão educacional dos surdos mudos. A princípio não tem nada de criminoso nisso daí, mas a gente pode sim dar um desenvolvimento por esse lado de cometimento de atos ilícitos. Então, por exemplo, um diretor que nega uma matrícula na escola a uma pessoa com deficiência, né? Ou um professor que discrimina em sala de aula, ou um aluno que um colega que comete bullying contra ele. Em suma, são fatores que estão estimulando, né, estão dificultando a inclusão dele, certo? E você também pode pensar em fatores que dificultam a comunicação dessa não inclusão às autoridades, né? Então o cara, né, sofre, né, uma discriminação, mas fica com vergonha de relatar o problema, né? Quer dizer, ou então ele acha que, sei lá, de repente ele acha que ele nem tem o direito, não, realmente a escola negou a vaga para mim, eu não tenho mesmo direito, né? É melhor ir para casa e ficar quietinho e tal. Então notem, gente, que mesmo quando o tema não trate necessariamente de crime, às vezes você pode pensar nessa estrutura, que de repente o problema tem essa estrutura dupla de causas. De um lado, fatores que estimulam o cometimento do ato errado, e do outro lado, fatores que dificultam a comunicação desse ato errado às autoridades, certo? Então, gente, fica a dica para vocês.